tentar. Boa noite, companheiros e companheiras. Começando mais uma semana nessa belíssima segunda-feira, 1º de junho, né? Estamos no dia 1º de junho. Ah, rapaz, que maravilha. É isso aí. Vamos lá, vamos aos nossos recadinhos tradicionais, que hoje nós temos aquele convidado especial. E para tratar de um tema que a gente não vinha tratando até então, apesar da nossa vontade, mas agora descobrimos um cabra que é bom para conversar sobre o tema da noite de hoje, que é sobre a cultura, rapaz. Esse governo anti-tudo, essa coisa que está aí, ele é muito contra a cultura, porque a cultura é fundamental para a libertação do ser humano, né? Para formar consciência. Bom, nossos lembretes, sigam a gente lá nas redes sociais. No Facebook, aqui no Facebook, Sindicato dos Químicos de São Paulo, @Sindicato Químico SP e @Hélio Rodrigues Químicos. No Instagram, @Químico SP e @Hélio.Rodrigues13. Curtam e compartilhem essa live no Facebook. Bom, hoje, dia 1º/6, para tratar sobre cultura, arte e cultura como política e resistência, nós trouxemos aqui um grande amigo, um convidado especial, Tião Soares. Tião Soares é professor universitário, possui doutorado em ciências sociais, é mestre em educação, especialista em gestão e políticas culturais pela Universidade de Girona, na Espanha, especialista em gestão e política cultural, pela Universidade de Girona, na Espanha, é membro do Conselho Estratégico Universitário da Sociedade Civil da Unifesp, pesquisador e ativista no campo das culturas e atualmente está como secretário estadual de cultura do PT estadual. Bom, vamos trazer para a nossa live aqui o companheiro Tião Soares. Boa noite, Tião. Tudo bem, companheiro? Deixa eu ver se chegou aqui na live. Deixa eu ver. Opa, vamos ver aqui. Volta aqui. Opa, agora chegou. Chegou. Boa noite, companheiro Hélio. Para mim é uma satisfação estar aqui com você, né, conversando nesta noite. Boa noite a todos e todas, os internautas que nos acompanham nessa segunda-feira. Quero parabenizar aí pelo sucesso que você tem feito aí nessa interlocução com a sociedade, especialmente nesses tempos de pandemia e de isolamento social. Você tem promovido a proximidade diante de uma guerra cultural, você tem promovido essa proximidade com os internautas e discutir temas de tão relevância para a sociedade brasileira, né, para o Estado e a cidade de São Paulo. Obrigado por estar aqui. Eu que vou agradecendo, imagina, e todo mundo que segue as nossas lives que vão agradecendo, pessoas como você que vem aqui, Tião, nos ajudar na reflexão sobre a conjuntura que eu vou te contar. Tá bem difícil, rapaz. Bem difícil. E agora que esses protestos nos Estados Unidos, né, é uma coisa que vai se intercalando, vai se articulando, e nós vamos querer discutir com você bem essa questão da arte e cultura como política de resistência. Tem aqui, Tião, um companheiro nosso, da CUT Nacional, o José Celestino Lourenço, que é o secretário de Cultura da CUT Nacional, mandou um vídeo pra gente. Eu não sei se você tá com... Índio. Isso. Você tá com o Facebook aberto aí? Não estou, mas posso abrir. Você não quer abrir porque aqui você não vai conseguir vê-lo. E para que você possa até, enfim, interagir com a intervenção. Abri. Isso. Abre aí, porque quando eu jogar o vídeo aqui, você pode aumentar aí o volume que não vai ter nenhum problema. Então nós vamos estar aqui com o nosso companheiro José Celestino. Vamos lá. Vou chamar, tá bom? Pode chamar. Beleza, tá nosso aqui. Nosso amigo índio. Isso. Olá, Hélio Rodrigues, nosso coordenador-geral do Sindicato dos Químicos. Parabenizo você pela escolha dessa temática, que ela tem uma abrangência muito grande e importante, na medida em que a questão da cultura é um elemento de resistência, de estratégia política, que sempre foi. Ela foi fundamental no regime militar em 64, confrontando. E como a gente
percebe o papel da cultura do ponto de vista político, estratégico, ideológico, né, foi o primeiro segmento a ser atacado pelo governo Bolsonaro, na medida em que a cultura ela consegue e preserva a identidade do seu povo, do nosso povo, e através dessa identidade nós organizamos a resistência e nós vamos à luta. E foi por isso que o governo Bolsonaro tenta extinguir o Ministério da Cultura e atacar seus vários setores, seja na Fundação Palmares, seja no setor de cinema, do audiovisual, ou seja, todos os setores da cultura. E nesse sentido, implementar valores da cultura que ele tem, que é oriunda do nazifascismo. Da Regina Duarte, na Secretaria Especial de Cultura, no que se transformou o nosso Ministério, né, já demonstrou muito bem isso. E nesse sentido, é fundamental a gente fazer a luta pela cultura, que é tão importante para o povo brasileiro. A cultura, do ponto de vista econômico, corresponde a aproximadamente 4% do PIB nacional. E congrega no segmento em torno de 5% dos trabalhadores no Brasil e trabalhadoras. Isso não é pouca coisa. E, por conseguinte, foi um primeiro setor que teve que ir para o isolamento social, a partir do seu papel de concentração de pessoas. E, nesse sentido, como a grande maioria, imensa maioria autônoma, ficou sem nenhuma renda. E é por isso que foi muito importante a aprovação do projeto de lei 1075, da Benedita da Silva, cuja relatora foi a Jandira Fegali, mas o projeto também teve várias contribuições de outros deputados que atuam também na área da cultura. A aprovação significa que o governo tem que destinar 3 bilhões para estados e municípios, tem um fundo de cultura para isso, tem que destinar esse recurso para estados e municípios, além do auxílio emergencial, que foi muito importante. Aliás, é bom lembrar que o Partido Novo do Amoedo foi o único que votou contrário ao projeto de lei. Foi uma grande luta, um grande esforço de toda a comunidade artística brasileira, e que isso garantiu, e é claro, nós participamos também, várias cortes estaduais, com seus secretários de cultura, secretárias de cultura, atuaram na pressão aos parlamentares em todo o canto desse país. O projeto agora, ele vai para o Senado, onde o relator é Humberto Costa, que também tem contribuído muito nessa questão, e daí a necessidade de todos nós apoiarmos esse projeto e ajudarmos na pressão dentro do Senado Federal para que a gente retire da miséria milhares e milhares de trabalhadoras e trabalhadores da área da cultura. Muitos estão recebendo ajuda com cestas básicas, mas isso não é suficiente. E nós queremos que esse projeto, aprovado no Senado, seja sancionado pelo Jair Bolsonaro. Nós não temos dúvida, e já é um debate que está feito, de que o Bolsonaro vai tentar vetar partes do projeto. E para isso nós vamos ter que construir um outro processo de derrubar os vetos antes da sanção feita por ele do projeto. Sendo assim, é fundamental que a gente se engaje com toda a nossa força para esse setor que é muito importante para a economia e também para a nossa luta. Por isso nós temos que estar juntos com esses trabalhadores e nós contamos com o apoio de todo mundo por essa causa, que ela é fundamental, ela é estratégica, é uma disputa de ideologia e nós queremos colocar Bolsonaro fora. Fora Bolsonaro.
Um grande abraço, Hélio, e vamos à luta. É isso aí, Tião. Muito bom. Eu só preciso do seu áudio agora, isso. Beleza. Esse Ótimo. foi o José Tá me Celestino. Estou te ouvindo bem. Eu confundi José Celestino com o índio que é secretário daqui do estado. Desculpa. Tião, vamos lá. Como é que você está vendo essa conjuntura atual hoje aqui no Brasil? Do modo geral, depois a gente indo discutir especificamente sobre a cultura, né? Sim. Olha, é um quesito muito importante que o Celestino trouxe, inclusive fazendo uma contextualização muito apropriada sobre a luta dos artistas, e mais, né, a propósito da lei da Benedita, aí, a lei Aldir Blanc, né, 1075, foi relatada pela nossa companheira Jandira Fegali, muito bem sistematizada, a propósito, pôde acolher mais três projetos, a pensar mais 3 outros projetos, e deu conta deste Brasil Nunca Mais, né, que o Ustra fez questão de lançar um livro chamado Orville, que é livro ao contrário, Orville, que ele promove, naquela ocasião, uma guerra deliberada sobre o campo da cultura. Isso de 64 para cá, e continuam. Mas, acentuadamente, em 2016, durante o golpe parlamentar, a presidenta Dilma Rousseff, este campo foi bastante atacado. Todo mundo lembra que o golpista Michel Temer, primeiro ataque que ele teve foi desmontar, destruir o Ministério da Cultura. Então, nós, artistas, movimentos culturais, ativistas, pesquisadores, ocupamos os espaços do pensamento, os espaços das artes, a FUNARTE. E aí, com aquela pressão da sociedade civil, da sociedade artística nacional, ele voltou ao MIC por pressão. E eu dizia naquela ocasião que não adianta só voltar um templo cultural como o MIC, precisaria voltar às políticas. Mas mesmo assim, as políticas não voltaram. O MIC voltou, mas as políticas ficaram muito aquém daquilo que os governos Lula e Dilma promoveu durante todo aquele período de 13 a 14 anos que fiquemos no governo. Mesmo sendo uma política incipiente, mas a gente pluralizou, diversificou as políticas públicas de cultura nos diversos setores, com a criação, a incentivo ao Sistema Nacional de Cultura, que criava o Fundo Nacional, Estaduais e Municipais de Cultura, planos estaduais e planos municipais de cultura, e um Conselho de Política Cultural que garantiria, especialmente, a democratização, né, e a ação das políticas nos municípios e nos estados como um todo. Mas eles detonaram o Ministério da Cultura, as políticas, não só o Ministério da Cultura, mas o da Igualdade Racial, o Ministério das Mulheres. Então, esses ataques, eles vêm desde 2016, e aprofundadamente agora com o desgoverno do Inominável, né? Eu acho que essa guerra cultural, que bem o Celestino tentou dizer em poucas palavras aí, é de tal maneira, de tal medida, que atinge a questão dos valores, a dimensão simbólica da cultura, né? Onde está aí garantidos os nossos valores, né? As nossas capilaridades, a nossa relação com a sociedade, né? A nossa relação com a civilidade, com as urbanidades. Então, esses valores, eles estão sendo substituídos por outros valores, por outra cultura, que é a cultura do ódio, a cultura da violência. E não é, por exemplo, que os caras empreendem a ideia que a Terra é plana. A Terra é plana não é uma questão geográfica, é uma questão cultural. Eu não sei se vocês viram uma entrevista de um pesquisador da Universidade Estadual do Rio de Janeiro semana passada, o Basto Castro, que ele traz uma cena muito interessante. Diz, olha, o verbo no governo Bolsonaro para a cultura é eliminar.
e o substantivo é limpar. É nesse sentido que os caras estão empreendendo uma política severa do ódio implantada por esta guerra cultural. E esta guerra cultural, quando a gente escuta o ministro da Educação, né, um boçal, ministro da Educação, que é aqui da Unifesp Guarulhos, né, empreender todas estas questões absurdas que desde o início ele empreende, não é uma caricatura, não, aquilo é deliberado. É uma questão de implantar uma outra do ódio, a cultura, uma guerra com estes valores civilizatórios, com estes valores humanizados, humanitários que a cultura empreende e apreende na nossa vida cotidiana. A Damares, quando fala sobre Cristo na goiabeira, outras questões absurdas, aquilo não é uma caricatura. O Olavo de Carvalho, né, o astrólogo metido a filósofo, que não tem nada a ver, não tem nada de filosofia do que ele empreende, aquelas são questões que eles trazem à tona, querendo implantar especialmente, e é a guerra cultural, porque cultura é um campo de disputa. Você não empreende uma revolução sem a cultura, né? A cultura que é o lugar né, da sociedade. Uma cidade sem cultura torna-se um vácuo cultural. Eu me lembro sempre de uma antropóloga que eu gosto muito, a Ruth Benedict, que diz assim: cultura é uma lente pela qual a gente vê o mundo. Então é com esta consciência que um governo neofascista, né, ultraconservador, vem deliberadamente e a propósito atacar a cultura. Você olha, por exemplo, nas notícias falsas veiculadas desde as campanhas deste povo aí, do Inominável. Essa veiculação a partir de redes do WhatsApp que empreende um tipo de cultura da violência, o tipo da cultura do ódio. E ela perpassa, ela tem como objetivo passar pelas redes da afetividade, pelas redes das emoções. Porque, assim, à medida que nós de esquerda, que ativistas culturais, ativistas das artes, né, dos movimentos de moradia, dos movimentos ambientais, de saúde, da mobilidade urbana, nos afastemos das comunidades, nos afastemos do campo de disputa, quem ocupou, com muito respeito a muitas destas, eu não estou falando aqui de regra, mas de algumas exceções, mas quem ocupou esses espaços foram as religiões neopentecostais. Estas religiões assumiram um papel sine qua non para manter essa relação da afetividade, do acolhimento com essas comunidades. Então, eu como professor, ou outros amigos também professores e professoras, quando a gente empreende numa sala de aula, ou numa palestra, ou numa consultoria, que fazemos isso dos diversos espaços da sociedade, dizendo assim, olha, aquilo é uma notícia falsa, a dona de casa chega e diz, não, isso não é falso, professor. Quem me passou essa relação aqui no meu WhatsApp, eu acabei de receber aqui no meu celular, foi uma sobrinha minha, foi a minha pastora. Então, se usa dessa forma uma relação da afetividade e entra com uma potência tão forte dentro da cultura que entra como uma verdade, pelo nosso afastamento daquele lugar de onde a gente nunca devia ter saído. E aí entra uma outra rede de relações. Nessa guerra cultural é que os caras estão ganhando. E a gente precisa entender, prestar atenção no entendimento da cultura como política. Eu diria, nós que militamos em partidos políticos, você, Hélio, que é um homem, um cidadão que tem toda uma capilaridade orgânica, tem desenvolvido um papel sine qua non na comunicação, que cultura e comunicação eles são campos inseparáveis, né? Diria o Paulo Freire, precisa trabalhar essa dialógica, né? Da relação da cultura e da educação. Então, nós precisamos trazer para as pautas cotidianas, dentro do campo político, da política partidária, o entendimento da cultura como política. Porque a direita, o neofascismo, entende disso, olha, há centenas de anos. Com esse entendimento propositado, eles estão utilizando esse campo da cultura, colocando uma outra coisa no lugar, né? No lugar desta política
desta política cultural, né, implantando a política, a cultura do ódio. Eu escrevi um artigo sobre o negacionismo a semana passada, até socializei aí nas redes, né, nas redes sociais, traduzindo e debatendo, refletindo sobre esse tema, especialmente para os trabalhadores e as trabalhadoras do campo da cultura, trazendo à tona esta pauta de quão sinergia que possa traduzir e possa colocar a cultura como um campo bastante crucial para as disputas sociais que nesse momento de desgoverno, neste momento de pandemia, mas também neste momento de guerra, né? De guerra contra um processo civilizatório de humanidade que, como assim, é dado. Eu não sei se eu poderia dizer assim, por exemplo, o campo da cultura com essa Lei 1075 se mobilizou de tal maneira, porque sabemos que o campo da cultura é um campo, e das artes tem sido sempre expoliado durante todo o processo de compreensão da arte como um campo de trabalho, né? 44% das pessoas que trabalham as artes e culturas são pessoas que trabalham na informalidade. E nesta ocasião, foram o campo que se afastou em primeiro plano do trabalho, do mercado de trabalho, né? Porque nós trabalhamos com aglomeração, conjunção de pessoas, com espaços onde tem muita gente, então essa crise sanitária não permite a proximidade social. Então o campo da cultura se afastou, né, desse lugar de convívio e será o último a voltar. Mesmo tendo aqui no estado, mesmo tendo esse campo como uma produtora de riquezas, mas esses trabalhadores estavam totalmente desprovidos e o orçamento sempre depauperizado para o campo da cultura, tanto no orçamento público do Brasil, como no orçamento público do Estado de São Paulo e nas prefeituras. Sempre foi uma coisa muito irrisória. As ações para este campo, hoje no Brasil, elas têm vindo muito do parlamento. A Lei 1075 é uma iniciativa do parlamento, e especialmente do deputado como Benedita da Silva, e a pensada outros projetos, Benedita da Silva, que é do PT do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, também, na cidade de São Paulo, nós não temos quase acenos do governo municipal, né? Tem um edital que saiu agora há pouco, mas teve um veto, teve o Ministério Público entrou com ação e este edital ele foi interrompido. Mas as ações no Legislativo Municipal também têm sido do Parlamento. Do Estado de São Paulo, também nenhum aceno, né? Nenhum aceno do governo estadual para o campo das artes e da cultura. Hoje tem um PL que circulando, nós podemos falar no decorrer da nossa conversa aqui, o PL implantado aí por uma frente parlamentar de cultura na Alesp, empreendida também pelas dezenas e centenas de movimentos do Estado de São Paulo, que está aí em tramitação na Alesp. E, ultimamente, a bancada do PT na Alesp apresentou uma emenda a um projetão aí do governo do Estado, fazendo com que este teor do projeto 253, que garante uma verba emergencial aos artistas e às trabalhadoras e trabalhadores do campo das artes e da cultura e uma ajuda de custos aos espaços culturais. Para você ter uma ideia, aqui no estado de São Paulo, segundo uma pesquisa do SEAD, demonstra que nós temos 650 mil trabalhadoras e trabalhadores no campo da cultura. Isso, trabalhadores direto, 650 mil trabalhadores. Isso corresponde a 79 bilhões, falando de economia, 79 bilhões de reais, o que corresponde em percentual a 3,9% do PIB do estado de São Paulo. Neste momento de interrupção, há uma perda de 34,4 bilhões de reais, o que corresponde a 1,7% do PIB estadual.
para você ter uma ideia, a dimensão, a importância da dimensão do trabalho da arte e da cultura dentro da economia, mas dentro de uma proposta da sociedade. E vale dizer, e de que maneira, né, e em que medida o Estado brasileiro, eu digo Estado brasileiro, federal, estadual e municipal, dá atenção a este campo, que gera tanta renda, tantas riquezas, além de gerar as relações sociais, a alegria, né, o entretenimento, as relações da convivência social e humana, né, o processo civilizatório, que está tudo intrínseco a essas questões, a transversalidade que ele tem com a saúde, com a educação, com o meio ambiente. Para você ter uma ideia, eu tenho dito sempre nas minhas conversas ultimamente, Hélio, imagina num processo de isolamento social, eu mesmo estou desde o dia 13 de março, a última vez que eu fui fazer uma palestra foi lá em Cubatão, que fizemos uma conferência livre de cultura em praça pública lá, com a Paula Rivanelli, né? Então, desde então que eu estou aqui isolado, dentro de casa, no isolamento. Mas imagina você se não fosse o campo da cultura, que seria da sociedade brasileira e mundial. Ou elas tinham ficado loucas, enlouquecidas, todo mundo, ou teria se suicidado grande parte dela. Porque, assim, toda a forma de vida, de relações, de afetividade, de relação com o outro, tem se dado a partir do acesso às artes e à cultura. O IBGE, na pesquisa de 82, né, a pesquisa de 2018, diz que 82% da sociedade brasileira ela tem acesso à internet para acessar conteúdos das artes e da cultura. Ou você acessa a internet para acessar, ter Não, perfeito. Essa introdução extremamente importante, Tião, para que as pessoas tomem pé da importância da cultura, da transversalidade que é a cultura nas nossas vidas, né? A gente vai dando valor às coisas quando a gente perde, né? E o isolamento social tem mostrado isso, que nós estamos muito carentes de cultura, isso é muito importante, e a gente está extremamente solidário com os companheiros da cultura que estão passando por um momento muito difícil. Eu tenho um sobrinho que estuda arte cênica lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aquela perto do Pão de Açúcar, está fazendo, né, arte cênica lá. Era do Doutores da Alegria aqui, que ele também trabalhava essa questão do palhaço. E a gente sabe como é um trabalho difícil. O Felipe tem 35 anos hoje, meu sobrinho, e é uma luta constante para sobreviver. De cultura nesse país é muito difícil, porque não tem nenhum tipo de segurança. Se fica doente, vai passar fome, porque não tem, o Estado não protege essas pessoas que trabalham com entretenimento, com a cultura, e quanto mais aquelas culturas bem mais cultura de raiz, cultura que vai discutir questões que são invisibilizadas, questões importantes para a nossa subjetividade nossa, que a gente cuida tão pouco, né? Mas é extremamente importante. Eu vou aqui passar, Tião, o pessoal que está na live, porque teve perguntas aqui sobre o PL da Assembleia,
Mas deixa eu anunciar quem está por aqui. Nós estamos tendo um probleminha de internet. Ela está caindo e está voltando. A gente vai pedindo desculpa, mas a gente vai mantendo aqui a prosa, porque cai a gente sobe de novo. Cai a gente sobe. A Bia Santana manda um boa noite. O Paulo Ferraz também. O Cláudio Ramos. O Carlos Ivan. Né? O Natanael, que você conhece tão bem, apareceu aqui na nossa live. Grande Natanael. Anterior, a Edith, o Anderson, a Áurea Barbosa, a Ariana, o Anderson, o Janilson G, grande companheiro G, lá de São Mateus, o Anselmo, o Valmir, a Solange, a Kátia, o Antônio Carlos, a Suzana, o Adalberto, o Anderson, o Ronald Araújo, que faz a pergunta aqui, que eu já recupero ela, a Jordana Mercado, a Cícera Batista, a grande Cícera Batista também está aqui, a Fernanda, a Eliane, deixa eu ver aqui, a Lídia também manda um abraço, a Lídia, a Vanessa, o Céu Betim. Céu Betim é meu cunhado, também é um cara da cultura, rapaz, lança livro, poesia, um abraço, Céu, a Kátia, que o Céu fala aqui, grande debate, valeu, Tião, manda um valeu pro Tião, Kátia Nigro, é um prazer conhecer o senhor Tião, olha, tem gente te conhecendo agora aqui já. O Ronald Araújo, Tião, como ficou o PL, depois você fala isso, como ficou a questão do PL de apoio aos artistas que vem sendo debatida, deve ser essa da Assembleia Legislativa. Aí tem as intervenções aqui, o Renatinho, grande companheiro Renatinho, o Renatinho fala, como já dizia Raul, o que falta é cultura para cuspir na estrutura, olha só, Renatinho, grande Renatinho, a cultura no Brasil, o Paulo Ferraz, a cultura no Brasil já vinha sentido impactos negativos diante de políticas e decisões do governo Bolsonaro. O que pode acontecer com essa área agora com os efeitos do coronavírus? Ele pergunta para você, o Paulo Ferraz. O João Araruna mandou boa noite, a Lenilda, a Mari, a Camila, a Daiane, o Miguel Biaso, o Ronald diz que sempre foi difícil trabalhar com cultura em nosso país. Fui secretário de Cultura em Franco da Rocha por um período e sei bem o que é ter que fazer milagre com a falta de estrutura e recursos para a cultura. Aí o Ronald manda um abraço. O Ronald fala assim, para de mexer nisso aí, Hélio. Ronald, não sou eu, realmente eu vou ver por que o programa está caindo. Assunção manda um abraço. Marco Gerbano, boa noite, companheiro. O Paulo Ferraz e o Amauri Silva, grande Amauri Silva, aqui de Embu das Artes, tem tudo a ver com o nosso bate-papo. Amauri Silva, que é pré-candidato a vereador de Embu das Artes pelo PT. Grande, um abraço, meu irmão Amauri. Ô Tião, o que a gente tem visto desse governo, e aí já entrando depois no PL, o que a gente tem visto desse governo é um ataque bastante, aquilo que você falou, que também eu não acho que tem nada feito por acaso. Existe orquestrado o que vem acontecendo. As falas são orquestradas, o cavalo que ele andou no domingo estava programado, o voo de helicóptero. Eles estão construindo uma narrativa muito bem detalhada que eu acredito que é para, evidentemente, colocar em submissão uma nação desse tamanho que é o Brasil, em todos os sentidos. Lógico que isso vai dar com os burros na água, isso vai dar errado, porque nunca deu certo. O problema é o tempo que a gente passa sofrendo com essas desgraceiras desses caras. Eu tive aqui o doutor Paulo Samuel, que foi psiquiatra durante 30 anos no Juqueri. Ele falava assim, Hélio, Bolsonaro não é doido, porque doido eu conheço muito bem. Aquele é um cabra safado, né? Então esse cabra safado que está presidindo o Brasil hoje, ele com certeza ele está, que é uma coisa translocada, essa coisa de milicianos, essa coisa de ataque à cultura, ataque à educação, são coisas que a sociedade moderna não consegue aceitar porque não dialoga com o que está acontecendo hoje. Ninguém sabe, você vê que é um momento, eles estão ficando trilionários, devem acabar um momento pedindo asilo político nos Estados Unidos, que é a casa deles,
mas em contrapartida deixa uma desgraceira para a gente resolver. Aí minha pergunta é essa para você, tio, uma pergunta que eu estou aqui repetindo para mim e para as pessoas que a gente está conversando. O que é que a gente tem que edificar daqui para frente ou consolidar aquilo que a gente parou para que a gente não tenha tanto retrocesso, tio? Porque primeiro que a gente não tinha muito avanço. A cultura já sofreu em vários governos, inclusive o governo nosso. Já tinha dificuldade. E agora você vê que aquelas dificuldades que a gente tinha, que agora a gente acha que aquilo era paraíso, eles levaram à bancarrota, quer dizer, acabaram com o Ministério da Cultura, criaram uma secretaria, colocaram uma pessoa que, vou te contar, ficou muito complicado, assim, dialogar com essas pessoas, o compromisso delas com a cultura popular, porque nós defendemos a cultura popular porque é a contracultura do lixo americano, do lixo hollywoodiano, porque isso nós fomos criados com essa leitura, né, da contracultura ao lixo americano, as músicas que eles produzem em Hollywood, aquele bando de porcaria que tem por lá, que vem goela abaixo, que faz parte de uma estratégia, sim, de submissão do povo brasileiro, porque tem que submeter primeiro a questão cultural. Primeiro você tem que gostar mais do Homem-Aranha, que é uma realidade que eu tenho com os meus filhos, do que da mula sem cabeça, do que o Saci Pererê. Quer dizer, os nossos valores culturais foram subjugados por uma elite branca, racista, né, preconceito, europeizada perfeitamente. Tião, como é que a gente reorganiza e avança nessas questões para não ter tanto retrocesso, meu irmão? Confiar que tal situação dessas ausências de presença de políticas públicas é pelo notável negacionismo, né? As poucas políticas que você bem falou que ainda restaram, né? Ilustrada, por exemplo, o SUS, o caso do SUS, né? Que eles querem apagar, né, com a questão do negacionismo. As precárias condições de vida das populações de baixa renda, que começam a se agravar com o alastramento do vírus, né? Forjando ainda e revelando a gravidade da crise social. Uma crise social que assola o mundo globalizado, né? Tendo notadamente o Brasil como o principal exemplo das imensas e intensas desigualdades sociais. E isto, como não poderia deixar de ser, sobretudo, pela irresponsabilidade, né, de um governo retrógrado, né, fascista, ultraconservador, que vem, no decorrer de todos esses tempos, acabando, né, com todo o pouco que a gente incipientemente quis deixar. Então, acho que do lado dessas diversas maneiras de considerar o problema do Estado brasileiro, examinadas aqui pelo chamamento da população no confinamento social, digamos assim, são exemplos que não deixam passar a mais de uma realidade dura e cruel que vive a imensa maioria da sociedade brasileira, e que é esta, inclusive, que cada hora está mais empobrecida pela ausência de presença de políticas públicas nos diversos campos, especialmente no campo das culturas populares e tradicionais, né, que é onde compreende as culturas negras, as culturas indígenas, as culturas quilombolas, né, as culturas aí da nossa base, da nossa ancestralidade, que põe para frente o nosso enraizamento identitário, as nossas identidades culturais. Eu acho fazendo valer essa pluralidade, essa diversidade que o Brasil cultural, que o Brasil tem nas culturas e por ser assim esta riqueza, ele está está estancando ou ficando à míngua, né, por este ataque deliberado às culturas brasileiras. Essa grave crise social obscurecida sob um manto denso, eu diria, sob um manto denso, do faz de conta, cujas faces da omissão do Estado brasileiro era sobressair aos olhos dos mais apercebidos. A precariedade dessas ausências
da saúde, da geração de rendas, das moradias, das habitabilidades, né? Que é muito mais do que a moradia, né? Que foram desnudadas, né? Aí, durante todo esse processo do isolamento social, né? A falta de habitabilidade, nem só de habitação. Como é que você cria um isolamento social sem para essas pessoas ficarem dentro da casa de 15, 10 metros quadrados, uma família que tem 10 pessoas, família de 10 a 15 pessoas, que costuma se ver que eu trabalho cotidianamente nas periferias, e a gente constata essas questões, né? Como é que, se você não tem uma renda universal, uma distribuição de renda universal, as condições políticas para que essas pessoas fiquem em casa, como é que você vai promover o isolamento social? De modo que, só para início de conversa, essa ineficiência dos serviços públicos, né, ela desnudou, né, a gente poderia dizer, o rei está nu, desnudou as desigualdades sociais, que a gente já sabia disso, mas isso se revelou de tal maneira, com tal envergadura, que nos envergonha no mundo como um todo pela ausência dessas políticas. E quando eu digo que é uma ausência especialmente na base das culturas, ver com essa transversalidade que a cultura representa na sociedade planetária, na sociedade brasileira, especialmente, porque nós somos a base, né? Nós somos a base das relações, do conhecimento. E é nesse sentido que os caras eles nos atacam a todo modo e não pretendem ter investimento para esta área das artes e da cultura, porque ele está investindo na criticidade, no conhecimento. E aí tem pessoas contra os seus feitos, né? as suas políticas, o seu fazer negacionado, né? que hoje se promove. Né? Então, eu tenho a impressão que o ataque à política das artes e da cultura é de tal maneira deliberada que essa guerra ela não vai parar por aqui. Ela vai de dar continuidade, porque assim, a gente se apercebe nas pessoas empobrecidas que elas já foram tomadas por esta nova cultura. Infelizmente, elas contra-argumentam com a gente sobre uma cultura do pseudo, né, da pseudo-segurança, da pseudo-educação, né, da pseudo-saúde, que aí é transmitida por essas pessoas, do pseudo-emprego pela ideia da meritocracia, do empreendedorismo social, do empreendedorismo empresarial, né? Essas pessoas que hoje estão trabalhando aí com aplicativos, né? Nos diversos aplicativos, desde o transporte, a entrega de alimentação, de medicação, etc. Tudo isso com promessas do empreendedorismo social, e aonde se negou, né, antes dessa crise, a reforma trabalhista. Fomos pegos na pior situação de ausência de direitos, né? Esses trabalhadores já estavam espoliados, já estavam nas piores situações de vida quando chega esta Covid-19 se alastrando no Brasil, que ela vem de avião da Europa e vai para as periferias de ônibus ou a pé, ou de bicicleta, né? De maneira totalmente devastadora pela ausência de políticas nas comunidades periferizadas, né? nas comunidades empobrecidas. De modo que eu tenho impressão, Hélio, que se nós tivéssemos uma política pública no campo das artes e da cultura, nós teríamos um cenário diferente da resistência, né? Eu acho que está a hora da gente existir novamente. A cultura sempre apresentou-se de maneira crucial e pronta na resistência aos retrocessos. Nós vimos agora recentemente, em 2016, quem foi a primeira rua, saiu primeiro a botar a cara a bater, foi o movimento artístico e cultural do Brasil como um todo. Mas isso foi nos anos 60, né? Foi nos anos 32, foi dos anos aí de cipó preto
que vieram todas estas resistências aí, e o povo das artes e da cultura veio à cena para resistir. A resistência, ela se apresenta também agora, talvez até pelo próprio isolamento social, que nos inibe de, por exemplo, irmos à rua, mas está na hora dos artistas, do campo das artes e da cultura, pela sua criatividade, arrumar maneiras, enfermeiros e outros profissionais da saúde exercerem esse seu papel com as garantias do isolamento social, do distanciamento social, ir à rua simbolicamente, dizer que está resistindo a esse estado de coisa, dizer que está resistindo a esse negacionismo cultural, dizer que está resistindo a esse confinamento social sem exemplos nenhum de políticas públicas voltadas para a sociedade brasileira. Tião, tem aqui uma pessoa ilustre que de todas as lives que eu já fiz, mais de 120, ela apareceu aqui, uma amiga minha, a Celina Araújo, lá da região do Robru ali, de São Miguel. Olha aí. A Celina fala o seguinte: chamar esse perverso de louco é colocar gente que doente no mesmo patamar que ele e minimizar o projeto que está fazendo, que é o projeto de Estado deles. É isso mesmo, Celina. Já fui chamado a atenção e não posso chamar ele de louco. Tem aqui alguns pontos que a gente que nos passaram. Foi primeiro, viu, Tião? O PL, né? Depois a gente vai para o PL para você dar uma. Foi na pergunta aqui. Que o problema é assim, aqui pontuou alguns problemas, eu acho que aí você junta tudo e sistematiza para a gente. Ó, esse tempo de pandemia, a gente tem bastante artista que tiveram as suas atividades canceladas, muita gente que vivia na cena urbana, né? Que, enfim, aqui em São Paulo e em outras cidades também. A gente quer saber se você tem, como é que está o contato com essa companheirada e como é que eles estão nesse momento de pandemia, como é que eles estão aí sobrevivendo, né? Então seria legal que você falasse um pouco disso, comentasse sobre o PL 1075, que está em tramitação lá, que garante projetos de auxílio emergencial para a cultura. Depois você dá uma falada sobre isso, né? Os artistas de projeção nacional, Tião, eles estão fazendo lives agora, né? Inclusive para ganhar fundos de solidariedade a outros companheiros artistas. Aliás, isso eu já vi alguém falar, que eu achei muito interessante, que quando você fala, tem uma estrutura por trás de tudo aquilo da apresentação do artista. Tem um cara de palco, tem um cara que monta, tem um técnico de iluminação, um técnico de som, tem um rapaz que ajuda aqui, outro que ajuda ali. Então é um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que nesse momento de pandemia estão sem o seu sustento. Aliás, aquilo que já sempre foi muito difícil para essa classe artística, né? E agora com a pandemia ficou muito pior. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, né? Porque teve no 1º de maio da CUT e das centrais sindicais, que foi totalmente virtual, uma coisa inédita, né? Mas foi fundamental o de sempre, que a gente sempre contou com a participação dos artistas, né? Todas as atividades da central nossa, das ações de rua nosso, conta que com a presença dos companheiros e companheiras artistas, né? Agora, isso também tem acho que tem uma mudança grande nesse processo da pandemia, que é efetivamente por mais que a gente seja resistente, mas é que esse mundo virtual ele tomou assim, abruptamente, inesperadamente, sem nenhum combinado, da noite para o dia nos colocou como uma única possibilidade de fazer contato virtual. Apesar que o nosso contato exige cheiro, exige olhar, né? Exige outros sentimentos. Ô Tião, isso vai mudar um pouco, a gente não sabe o tanto. Para nós do movimento sindical, a gente que se tinha cabo avesso a isso, éramos nós. A gente falava
contar rapidamente um caos para você. O ano passado, por uma questão de finanças, a nossa Confederação Nacional do Ramo Químico, que está no Brasil todo, decidiu começar a fazer reuniões virtuais. Ah, rapaz, primeira reunião foi uma queixa danada. Porque é óbvio, você trazia um cara de Manaus, um companheiro da Bahia, um companheiro de Pernambuco. Pô, essa interação é... Talvez a reunião não servisse para nada, mas a interação, o convívio, a sociabilização, a troca de experiência, talvez não, com certeza era o que mais fosse importante. Briga danada, que esse negócio não serve para nada, blá, blá, blá. Segunda reunião, mesma crítica ano passado. Esse ano, Tião, nós já fizemos até a assembleia virtual. É o caso nosso. Sem falar de reuniões, etc e tal. Para o mundo artístico, o que você acha que muda nisso, somando todos aqueles pontos que eu passei para você, inclusive o PL 1075, esse ano? Olha, na verdade é o seguinte, há muitas questões aí trazidas à tona, especialmente o pessoal do teatro, né? O pessoal do teatro diz, olha, só há teatro se tiver público, entende? Se a gente estiver lá sentindo o cheiro do povo, os aplausos, próximo ali o palco, né? Etc. Já o cinema não teremos esse problema, né? O cinema, já o audiovisual como um todo, não teremos esse problema de proximidade como bem quer essa proximidade das artes cênicas, da dança, de outras formas de expressividade, como o circo e tal, né? Agora, isso do ponto de vista da mobilização, da proximidade com essas plenárias mobilizadoras da classe artística nacionalmente, especialmente e que diz respeito ao PL 1075, né? Nós mobilizamos a classe artística durante esses 2 meses de pandemia através de webconferência, de videoconferência, né, onde 300, 400 pessoas se reuniam, né, estavam ali online, claro, não tinha fala de todas essas pessoas, mas assim se conformaram numa ambiência virtual e que aquilo também criou uma capilaridade orgânica potente de articular com as suas regiões, com as suas regiões do Brasil, com os seus estados brasileiros, com as suas comunidades, com os seus segmentos artísticos, de maneira muito potente, de resultados muito significativos nesse sentido. Nesse mesmo sentido, se tirou ali grupos de trabalhos potentes, orgânicos, né, que resvalaram especialmente na articulação com o Parlamento Nacional. Para você ter uma ideia, o PL 1075 da Benedita da Silva, nós tivemos quase uma unanimidade de votação na Câmara Federal. O único partido que votou contra foi o Partido Velho, que é o Partido Novo. O Partido Velho que votou, né, que não quis votar. Que o novo é o velho, né? O velho da velha política, o velho. Então, foi o único que não participou desta mobilização nacional que fez virtualmente. De modo que eu tenho pensado que esse mundo que está por vir, isso no campo das artes, ele despertou, por exemplo, uma coisa que estava dentro do campo da cultura, do final do governo Lula, ainda já meados do governo Dilma, já no segundo governo Dilma, que estava morrendo do debate, que era o Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura estava ficando meio que uma vela meio com a chama curtinha, meio que apagada, né? Então, o exemplo do PL 1075, ele traz à tona como diria o Gilberto Gil, um doinho antropológico, um massagear na classe trabalhadora das artes e da cultura, no sentimento de mobilizar a sociedade em torno das políticas voltadas para o campo das culturas. Eu tenho a impressão que você mesmo acabou de dizer aqui, eu represento aqui a Secretaria Estadual de Cultura do PT. Eu tenho feito reuniões semanais aqui com parlamentares, né? Tenho conseguido, nessas reuniões, reunimos a bancada unânime do PT estadual, da Alesp, numa reunião virtual com centenas de outros movimentos culturais. Acho que a quinta-feira, acho que fez 15 dias,
nós reunimos com os 10 parlamentares do PT, né, na Alesp, e mais uns 70 movimentos culturais do Estado como um todo, isso para discutir o PL 253, né? O Barba, como líder da bancada, convidou todos os mais parlamentares, através da professora Bebel, que é também a líder da minoria lá, o próprio Zé Américo, que apresentou uma emenda para esse propósito, né? O Luiz Fernando, um parceiro muito bom nosso, vieram todos os deputados e conseguimos reunir com o Estado de São Paulo como um todo nesse sentido. Essa é uma experiência do mundo virtual que nos aproximou de tal modo, talvez pela própria exigência, que me surpreendeu. Acho da execuividade, eu diria assim, da eficácia que promoveu o mundo virtual, apesar da distância que teríamos isso, nós como artistas, como trabalhadores deste campo. E ainda resiste, por exemplo, o pessoal do teatro não gosta muito disso. Há muitos editais, o SESC, por exemplo, acaba de abrir 580 milhões de reais em editais públicos para esses trabalhos serem exibidos virtualmente. Isso no campo do teatro, do audiovisual, das exposições, né, das artes plásticas, da dança, enfim. Isso, e também muitos dos editais do 1075 há um 20% destinado para 1075 é também para este lado virtual, né? Para editais trabalhadores apresentar seus trabalhos virtualmente. E ainda voltando aí sobre essa importância das políticas de cultura ou desse cenário dos trabalhadores da cultura que sempre foram invisibilizados, tanto do ponto de vista da cadeia produtiva, que atrás de um espetáculo de teatro tem iluminador, tem cenotécnico, né? Tem um carregador, né? Mas também tem essa cadeia produtiva, o cara que vende pipoca na frente do teatro, né? Tem um barzinho que vende uma cerveja lá na esquina, que está dentro dessa economia da cultura, e que isso é uma cadeia produtiva altíssima, né? Para você ter uma ideia, segundo a Fundação Getúlio Vargas, esse impacto econômico dessa cadeia produtiva tão complexa, tão diversa aí no nosso país, ela perderá em receitas este ano, só agora neste ano, 46,5 bilhões de reais. Isto corresponde a uma redução de 24% do PIB nacional. Não é pouco. Já a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ele demonstra que o Covid, essa crise do Covid, ele tem consequências devastadoras para a paralisação parcial ou total desse setor da economia. Está afetando 2,7 bilhões de trabalhadores, 2,7 bilhões de trabalhadores, né, no mundo como um todo. Isso com uma correspondente à economia de 81% da força de trabalho, para você ter uma ideia, no mundo, né? Entre os setores mais afetados está essa cadeia produtiva dos trabalhadores da cultura, o que corresponde, como o mesmo Celestino falou hoje, do ponto de vista planetário, 5,4% do PIB mundial, que cerca de 180 milhões de postos de trabalho, 180 milhões de trabalho em todo o planeta. Esta é a participação do trabalho da cultura e dessa força de trabalho que é mais de 57%, hoje que se demonstra a Fundação Getúlio Vargas. De modo que a situação se torna mais grave devido ao fato desses vínculos do setor cultural, Hélio, esses vínculos, eles ser totalmente informalizados. Ninguém tem carteira assinada. Haja vista também que no Brasil não precisa mais ter carteira assinada, né? Mas mesmo assim, né, são pessoas que vivem com a sua informalidade. Daí a necessidade premente dessa lei 1075. Daí eu já entro a falar dela. Porque ela tem 4 eixos, 4 estruturas fundamentais. Primeiro que é um auxílio emergencial para cada artista e cada trabalhadora da cultura, desde que passe por aquele CAD único, esses cadastros naturais existentes, né, que é de R$600, isso durante 3 parcelas de R$600. Nós temos um outro eixo que é de apoio aos espaços culturais, que vai de
3 a 10 mil reais para cada espaço culturais. Um outro eixo, que é 20% dessa verba, de 3 bilhões de reais, serão destinados 3 bilhões de reais para essa lei de emergência cultural, chamada Aldir Blanc, né? Então, 20% dessa verba, ela será reservada para esses editais públicos, né? Esses editais que serão vinculados pela internet, né? O mais importante e inovador dessa lei é que esses 3 bilhões eles serão distribuídos entre os estados e os municípios, 50% para os estados, 50% para os municípios. É uma forma de uma prática do exercício do Sistema Nacional de Cultura, uma verba que será repassada para os fundos municipais e para os fundos estaduais de cultura. Na ausência dos fundos, poderá ser repassado para um órgão, entidade de alibada reputação, né, dentro dos municípios, que possa ser responsável por a gestão dessa grana. Tem um outro ponto da 1075, eu falei de 3, falta o quarto, que é um financiamento. Há uma forma de financiamento para o microempreendedor individual e para as microempresas, né? Você pode tomar dinheiro emprestados e protelar para 3 meses à frente ainda, ou mais, salvo engano, para se começar a você ressarcir esse dinheiro ao Estado brasileiro. Ainda por cima, garante que as pessoas que tinham um projeto em andamento, né, por exemplo, aprovei um projeto na Rouanet, então vou prestar conta só daqui quando terminar a pandemia, ou veicular esse meu trabalho só depois que terminar a pandemia. Este é o 1075 de abrangência federal, distribuído para todo o Estado brasileiro, os 5 mil e poucos municípios que temos no Brasil. De modo que a gente tem aqui o PL 253, que é o PL que está em tramitação na Assembleia Legislativa, velho. Esse PL, ele, que falei inicialmente, ele é de autoria da Frente Parlamentar de Cultura, na Alesp. Essa Frente Parlamentar de Cultura é composta por deputados do PSOL e deputados do PT e do PCdoB, né? E tem alguns deputados nossos que subscreveram também este PL 253. Ele é mais simples do que o 1075. Prevê um auxílio emergencial de um salário mínimo paulista enquanto durar esta pandemia. Um salário mínimo paulista, para quem não sabe, é R$ 163,55. Esse é o valor do salário mínimo. E também prevê uma ajuda, um auxílio para os espaços culturais, pontos de cultura, associação comunitária de cultura, cooperativas, enfim, os espaços ali que a lei garante de R$ 3.500, isso enquanto durar a pandemia. Me parece que é um projeto que está em tramitação, já a Alessi Brandão, deputada, pediu regime de urgência da votação desse PL, mas está lá, ainda não foi votado esse regime de urgência, de modo que o PT, a bancada do PT, dessas reuniões mobilizadoras que temos realizado, e com o empenho bastante interessante e interessado da nossa bancada petista, eles propuseram uma emenda a um projeto que circula na casa, na Assembleia Legislativa, que é um projeto PL 350, que aí é um grande guarda-chuva lá dentro, né? É um projeto de autoria do próprio presidente da casa, né? Tem como relator o Camarinha, o deputado Camarinha, é relator desse programa. Então, nós, do PT, apresentamos uma emenda contendo o teor do 253. E aguardamos que esta semana esse projeto possa ser votado, e se a nossa emenda for acolhida, nesse sentido, foi protocolada, já publicada no Diário Oficial, né? Se for votado esse projeto, notadamente, a gente já foi contemplado com o 253, antes mesmo da votação do 253. Possivelmente tenha sido uma estratégia super inteligente, interessante, uma tática política importante para que a gente garanta este auxílio emergencial às trabalhadoras e aos trabalhadores
do campo da cultura no estado de São Paulo. Vale dizer, e eu sempre quero ressaltar, que a diferença que temos do Brasil para a Espanha, a França, a Alemanha, em relação ao campo da cultura, porque, né, todas as nossas ações aqui no Estado brasileiro, elas vieram do parlamento, enquanto que os outros países vieram do próprio executivo, porque lá eles reconheceram a importância e a ressonância que tem o campo da cultura na economia e nas relações sociais e humanas da sociedade. Por exemplo, na Espanha, eles fizeram um fundo de 780 milhões de euros destinado ao apoiamento aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. E ainda uma verba indenizatória para cada trabalhador do campo da cultura. E a França, da mesma forma, porque eles reconheceram o campo da cultura como importante para a relação social e urbana. Por exemplo, nós temos uma pesquisa que o campo da cultura ele só perde, isso na competição com a indústria, só perde para a indústria alimentícia. Ganha, inclusive, para a indústria automobilística. Essa é uma pesquisa que saiu ultimamente. Quer dizer, então, o que estamos esperando para não pormos nas pautas do dia, nas pautas cotidianas, nas pautas das políticas, nas pautas dos partidos políticos, o campo da cultura como política, né? Dada essa importância que se tem na economia e os resvalos que ele tem, por exemplo, na saúde. Se não fôssemos, eu fico sempre achando disso, olha, não há criatividade sem cultura. Há cultura sem criatividade, mas não há criatividade sem cultura. Talvez uma cultura sem criatividade fosse de uma aridez que talvez inconvivível, né? Mas a criatividade só existe. Cultura é igualmente a arte. A arte é cultura, mas cultura não é só arte. E é nesse sentido que a gente precisa ter uma justificativa, talvez de convencimento ou de sensibilização da classe política ou da sociedade como um todo, para que a cultura é um pilar, né? Entender a cultura como um pilar estruturante na vida da sociedade, estruturante na felicidade. Talvez até propunha aqui, viu, Hélio, você como vai ser um futuro vereador aí, né? É um pré-candidato e vai ser um futuro vereador muito em breve aí, a gente trocar o PIB pelo FIB, né? O PIB é Produto Interno Bruto e a felicidade interna bruta, né? A felicidade interna bruta que é produzida pelas ações da cultura e das artes, né? Já que a gente produz tanto produto interno bruto, hoje na ordem de 5,4% no planeta, 3,9% no estado de São Paulo, imagina isso se a gente for transformar isso em FIB, né? Em felicidade interna bruta. Imagina a dimensão, né, que eu poderia dizer, a dimensão simbólica que isto promove no seio da sociedade. Uma sociedade mais feliz, com mais saúde, mais humanitária, né? Promotora de um processo civilizatório mais intenso, mais atento, de convivência social e humana. Eu acho que até para combater, para resistir este fator da guerra cultural implantada por este desgoverno cruel, devastador de uma sociedade. Tião, muito obrigado por esse bate-papo, ele foi muito bacana. Espero que a gente retome de novo ele, porque a gente tem, pela cultura, um apreço muito grande. Não existe povo sem cultura, e a cultura dentro das suas várias veias, né? Cultura tem muita representação, enfim. Eu queria que você fizesse as considerações finais e muito obrigado por esse bate-papo esclarecedor, esse bate-papo muito proveitoso aqui na nossa live de hoje. Olha, eu tenho muito a agradecer, primeiro, a deferência pelo convite. Eu acho que a importância que você está atribuindo ao campo da cultura como política, colocar na sua pauta das suas lives cotidianas, que eu tenho acompanhado no decorrer de todo esse processo, todo esse período aí, diversos temas foram tratados, foram, né, discorridos aí por intelectuais, políticos, pensantes dos diversos campos da economia, da política, né, e da saúde, durante toda essa guerra planetária, e você colocar na pauta o campo das artes da cultura, para mim,
de uma sensatez, de uma sensibilidade carecida de muita atenção, isso no campo da política partidária. E são dessas atitudes que eu acho que o campo das artes, da cultura, precisa dialogar, precisa trabalhar, eu acho, como diria o próprio Paulo Freire, dentro da praxis, né? Dentro da nossa praxis pedagógica, né? E trabalhar de maneira que chegamos e alcançamos esses inéditos viáveis, que seria essa rede solidária de atenção, de debate, de comunicação, né? de atenção básica a toda uma sociedade, especialmente a sociedade mais empobrecida das periferias da cidade de São Paulo, das periferias de todo este país. Eu acho que essa sociedade invisibilizada, empobrecida, elas são produtoras orgânicas de cultura, de arte de qualidade, né? E que produz todas essas relações que estão deixadas aí à margem, né? Estão deixando à mercê dessas pautas civilizatórias, né? Dessas pautas humanitárias. Então, só queria mesmo agradecer e te parabenizar por a inclusão da cultura nessas suas conversas. Espero poder ter contribuído para essa reflexão, ou pelo menos para instar aí nos seus internautas, né, as pessoas que te acompanham cotidianamente aí, uma forma de pensar diferente sobre o que seria a cultura na vida delas, de que importância a cultura poderia ter dentro da família, dentro da sociedade, e de que maneira a gente tome pé dessa questão que é tão próxima, tão orgânica a nós mesmos, para combater este negacionismo cultural que é nos trazido e sensibilizado por uma outra rede de afetividade, né, de uma outra rede que se chega a essa cultura do ódio. Então, espero ter contribuído para essa reflexão dos seus internautas, mas também da sociedade. Quero voltar outras vezes, mais à frente, para nós aprofundarmos o debate com mais felicidade, com mais alegria. Viu, Hélio? Parabéns a você e a todos aí. E o convite já está externado e nós vamos continuar falando de cultura, construindo a narrativa da classe trabalhadora que defende muito a cultura popular, a cultura das nossas raízes e as culturas que tem por aí também, desde que seja cultura. Tião, um forte abraço, meu irmão. Obrigado. Fica com Deus. Obrigado. Um grande abraço. Tchau. É isso aí, falamos com o companheiro Tião Soares. Aqui um debate muito interessante sobre a cultura. Deixa eu aparecer aqui. Opa, tudo bem. É isso aí, muito interessante o debate com o Tião Soares. A gente conversou sobre cultura aqui, muito importante. É um debate que tem que estar na pauta do dia. Bom, vamos lembrar para amanhã. Amanhã às 14 horas a gente vai estar reprisando o mini curso da reforma tributária. E às 19 horas teremos a companheira Pagu Rodrigues, pesquisadora e socióloga, amanhã na live das 19 horas. É isso. Bom, hoje a pauta do nosso debate foi arte e cultura como políticas de resistência com o nosso companheiro militante, especialista, com um currículo bastante denso, companheiro Tião Soares. Desde o golpe de 2016 agora, tentaram desmontar tudo que foi construído de políticas públicas. É uma guerra cultural que quer impedir a transformação da sociedade, pois a cultura estabelece transversalidade com eixos estruturantes como saúde, economia, educação, entre outros. Os ativistas da arte não desistem de lutar contra a cultura do ódio, mas agora o PL 1075 tem que ser votado para garantir renda emergencial aos trabalhadores do setor cultural, que passam por seríssimas dificuldades, bem aqui abordada pelo companheiro Tião Soares da Cultura. Vamos pressionar. Uma boa noite, fique com Deus, tamo junto e até amanhã. Valeu!